Que Deus te abençoe, que Deus traga renovo e restauração ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus ache morada, ache um endereço fixo no seu coração. Quando você crê em Deus e você confessa a Cristo, reconhecendo como Filho de Deus, como aquele que veio, morreu, ressuscitou, para que você tivesse acesso ao Pai, e pela fé nele, através dele se tornasse filho de Deus, o Espírito Santo ele vem morar na vida dessa pessoa que com seus lábios confessa, com o seu coração crê. Ele vem e faz morada. É maravilhoso saber que somos templo do Espírito Santo de Deus. Então não é como aquela pessoa que mora de aluguel, ora está num endereço, ora está em outro, não. Deus não é aquele que está com você somente nos momentos bons, de alegria, de bonança, de felicidade, de vitórias, de lucro, de glórias. Aí de repente no momento de turbulência, Deus agora não está mais comigo. E aí no momento de dor, de perda, de angústia, Deus não age mais como ele agia, como ele já fez. E em outras ocasiões, agora realmente Deus me abandonou. Não. Como aquela pequena ilustração de um homem que andava na beira da praia e ali ele via a marca de 4 pés. O seu par de pés e o par de pés de Cristo. E enquanto ele olhava para o lado ali, ele via mais 2 passos, aquele par de pés. Ele sabia que tinha alguém andando com ele, que o Senhor estava com ele, que ele não estava sozinho. E foram caminhando, passaram-se muitas situações. Só que no momento mais difícil da vida daquele homem, quando ele começou a sentir aquele frio na alma, aquela angústia, aquele desespero, aquele vazio, aquela sensação de solidão, ao olhar para o chão e procurar as marcas dos pés do Senhor que sempre esteve ao lado dele, ele não as viu. E foi bater no desespero, uma angústia, ele começou até a debater com Deus. Que no momento em que ele mais precisou, ele estava sozinho, porque ele via apenas as marcas de 2 pés sobre a areia. E as pegadas do Senhor já não estavam mais acompanhando por aquele caminho, já que era o momento mais difícil da vida dele. Só que naquele momento Deus falou com ele: as marcas que você está vendo agora na areia não são seus pés, que estão de pé. São as marcas dos meus pés que te carregam no colo. Eu sei que, entre aspas, humanamente, naturalmente, emocionalmente, psicologicamente, muitas vezes vem setas inflamadas dizer para nós que Deus está conosco no dia bom, no dia da festa, no dia, como eu disse, né, no início da mensagem, no dia que tudo vai bem, no dia das boas notícias. E nos momentos difíceis, cadê Deus? A hora que eu mais preciso, cadê o Senhor? Onde estão as suas promessas? O que aconteceu? O Senhor não se importa mais comigo. Eu lembrei dos discípulos em alto mar, ondas revoltas, um vento terrível, destruidor, a água entrando no barco, os discípulos desesperados. E Jesus ali, com a cabeça sobre um travesseiro, dormindo na popa do barco. E os discípulos desesperados, acordando ele: mestre, 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 o senhor não está vendo, nós vamos morrer, acorda! E calmamente, o Filho de Deus se levanta, acalma o vento, repreende a fúria do mar, e tudo se faz completa bonança. Por quê? Porque a presença de Cristo não quer dizer ausência de luta, de forma alguma. Mas, pelo contrário, a presença dele em meio à luta nos garante a
paz que excede todo entendimento, nos garante o refrigério que ninguém pode explicar pela turbulência que nós estamos passando, nos garante a tranquilidade de voltar para a beira da praia e colocar os pés em terra firme. Em terra firme. Não temas, não se desespere. Deus, ele é atemporal. Deus é, de fato, socorro bem presente na hora da angústia. Ele acalma a alma. Você pode estar passando pelo vale. Lembra? Salmo 23? Ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lembra? Pegadas na areia? O Senhor passa contigo. Ele te vê, Ele te sonda. Ele sabe o seu limite, conhece a sua dor. Sabe os seus pontos fracos. É Ele que te fortalece, é Ele que te sustenta. Ele não dorme, não se cansa, não se atrasa, não se fadiga. Deus tarda, mas não falha. Ele não tarda e nem falha. Ele é pontual e chega na hora certa. Muitas vezes quando ninguém mais está do seu lado. Muitas vezes quando todas as expectativas já se acabaram. Ele chega para mostrar que faz o que ninguém faz, que entra onde ninguém entra, que resolve o que ninguém resolve. Ele está conosco em toda e qualquer situação. É por isso que a palavra dele fala que há tempo para tudo. Há tempo para sorrir, mas há tempo para chorar. Há tempo para abraçar, mas tempo de afastar, de abraçar. Há tempo de dançar, mas há tempo de prantear. Há tempo de construir, há tempo de derrubar pedras. Há tempo de guerra, mas também há tempos de paz. Há tempos de morrer, mas há tempos de viver. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, e aquele que fez o tempo e controla o tempo e tem o tempo em suas mãos é fiel em todo tempo. Não deixe a ansiedade, o desespero, o diagnóstico, a expectativa, a previsão, as opiniões, as vozes externas dominarem a sua alma. Seja guiado pela palavra de Deus, pela voz de Deus. Ele não falha. Ele nunca nos permite ficar frustrados naquilo que Ele nos prometeu, quando nós continuamos fiéis na presença dEle. Para com o fiel, Ele é fiel. Para com o puro, Ele é puro. Para com o irrepreensível, Ele é irrepreensível. E para com o astuto, Ele reage à altura. Porque Ele é fiel para dar a cada um segundo a obra das suas mãos, e quem planta fé colhe milagres, independente do resultado. Uma querida irmã em Cristo me mandou um áudio sobre algo que ela tinha muita expectativa, segundo ela uma promessa do Senhor, e na hora que ela mais precisou, entre aspas, a promessa não se cumpriu, parece que Deus falhou, e ela foi para um face a face com Deus. Ela, como se tivesse colocado Deus na parede. E ela ficou tão brava com algo que aconteceu, que não foi da forma que ela achou que seria, que era meio-dia, o sol rachando, correu ela para o monte, vou orar. Porque se não for hoje, não vai ser, e não, né? Nossa, sabe aquela revolta que dá? Muitas vezes contra quem não tem nada a ver, que não erra, o único que não erra. Tamanha dor, angústia da alma. Como se fosse possível colocar Deus na parede e não deixá-lo sair de lá sem que fizesse o que nós quiséssemos que Ele faça. Mas enfim, e ela falou que naquele momento ela questionou a Deus. Onde o Senhor estava a hora que eu mais precisei do Senhor? E Deus falou com ela: eu continuo no mesmo lugar. Você é que saiu da rota. Ele não erra. Ele não falha. Não é homem para mentir. Muito menos filho do homem para se arrepender. Ele é fiel.
Os céus e a terra passarão, mas a palavra dele jamais passará. E ele não depende de nós para nada. E nós dependemos dele para tudo. Então saiba que mesmo nos momentos mais difíceis, ele está trabalhando, moldando, forjando o caráter dele no vaso de barro, para que toda a excelência seja revertida a ele e nunca na nossa capacidade. Eu quero compartilhar com você a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, onde ele compartilha com esses irmãos na fé que agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, eu estou lendo a partir do 1º versículo, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Versículo 3. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Lembra que eu te falei que Deus está conosco em todo o tempo, em qualquer situação, adversidade, em qualquer momento? Então Paulo compartilha aqui com os irmãos de Roma a alegria pela esperança de participar da glória de Deus, tão gloriosa alegria, mas também a alegria, mesmo no sofrimento, porque tem propósito no sofrimento. Deus tem propósito em tudo. Há um propósito para cada coisa debaixo do céu. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe os meios de trabalhar. Até porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O sofrimento também ensina. Duramente, mas ensina. Ensina. Eu me lembro aqui agora de algo. Deixa eu compartilhar com vocês o livro de Salmo 119. Impressionante quando eu descobri esse versículo. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Então tem pessoa que está vivendo, deixa a vida me levar. Topa tudo, com ou sem dinheiro, só alegria. O importante é ser feliz, é sentir prazer, é gozar a vida. Então, de repente, estava aquela pessoa solta, as paixões desenfreadas. Então, enquanto ela estava soltona aí, ó, de qualquer jeito, ela andava desviada. Mas pela disciplina, ela passou a obedecer a palavra de Deus. E o versículo 71. Eu li o 67, agora é o 71 do Salmo 119. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os seus decretos. É como aquele filho que o pai por enquanto está conversando. Filho, não faz. Filho, não vai. Filho, não faz assim. Não anda com essa pessoa. Não vai nesse lugar. Não haja dessa forma. O que você está fazendo não está legal, filho. E vai falando. Só que chega uma hora que não quer ouvir o pai, vai ter que ouvir a dor, a angústia, o desespero,
o sofrimento, o prejuízo, uma traição. E aí na hora que filho pródigo, na hora que restar apenas a comida de porcos e mais nada, mais ninguém, sozinho, zerado, sem um centavo, gastou toda a sua herança, faminto, desejando a comida dos porcos, na miséria. Miséria! Aí, ó, nem os empregados do meu pai estão nessa situação, porque eles comem melhor do que essa comida dos porcos. Até os empregados. Eu vou voltar. Eu vou falar com meu pai: Pai, me perdoa. Eu pequei contra Deus. E pequei contra ti. Eu já não sou nem digno de ser chamado como teu filho. Me trata como seus empregados. E aí é nesse momento, é no limite, ó, não precisava estar passando por isso. Não precisava ter chegado a esse ponto. Um banquete na casa do meu pai e eu aqui, desejando, admirando a comida dos porcos. Eu preciso voltar, me levantar. Preciso de fato me arrepender e pedir perdão a Deus e ao meu pai, que eu tanto ofendi, tanto magoei. E aí ele teve a atitude de voltar. Enfim, Deus sabe o limite de cada um, o propósito na vida de cada um. E Ele é bom. Ele nos atrai através do seu Espírito Santo. E é poderoso para usar infinitos meios para que sejamos atraídos ao sacrifício de Cristo. Tão grande amor. E possamos ouvir a voz dele, ainda que em meio à dor. Deus é contigo. Deus é bom. Deus é Pai. Ele é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não desespera, não. Os pensamentos dele são muito maiores do que os seus. O amor dele é muito mais alto do que o céu. Os planos dele ultrapassam todas as nossas expectativas, porque só ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Entrega o teu caminho ao Senhor. Reconheça Cristo como Senhor e Salvador. O amor do Pai através dele. Seja cheio do Espírito Santo. Seja templo do Espírito Santo. E a sua vida nunca mais será mesmo, eu falo, com conhecimento de causa. Que Deus te abençoe e te guarde. E que algo sobrenatural venha sobre a sua vida, desde que você abra a porta e deixe Cristo entrar. Amém?